Nas entranhas de um porto esquecido pela lei, Frank Castle inicia uma caçada implacável contra os soldados de ferro, uma gangue armada com protótipos militares devastadores. Em um jogo letal de estratégia e terror, o justiceiro transforma o cenário industrial em um abatedouro tático para desmantelar um império tecnológico. Entre sombras e aço, ele prova que a maior arma de um soldado não é o calibre, mas sua vontade de punir. Capítulo 1. Solo de chumbo. Parte 1. O frio em Nova York não era apenas uma questão de temperatura. Era uma presença física que se infiltrava nos ossos. Mas para Frank Castle, ele servia apenas para manter sua mente focada. Ele estava imóvel, fundido à estrutura de aço de um guindaste de carga abandonado no Cais 31. O metal sob suas luvas táticas estava impregnado com décadas de ferrugem e óleo industrial, exalando um cheiro metálico e acre que se misturava à maresia do rio Hudson. Para qualquer pessoa com deficiência visual, o ambiente seria definido pelo som. O rangido rítmico das juntas de ferro do guindaste balançando ao vento, o bater das ondas escuras contra os pilares de concreto lá embaixo e o grito distante de uma sirene que nunca parecia chegar perto o suficiente para interromper o que estava prestes a acontecer. Frank não piscava. Sua bochecha estava colada à coronha fria do rifle de precisão, sentindo a vibração leve da arma como se fosse uma extensão de seu próprio sistema nervoso. Através da mira telescópica, ele mapeava o terreno. O porto era um labirinto de contêineres empilhados, criando desfiladeiros de metal onde a luz das lâmpadas de sódio mal conseguia penetrar. Onde a luz falhava, a tecnologia dos criminosos brilhava. Abaixo dele, a anatomia do crime se revelava em cores artificiais. A gangue conhecida como os Soldados de Ferro não era composta por meros batedores de carteira ou traficantes de esquina. Eles se moviam com uma disciplina paramilitar, vestindo jaquetas de Kevlar cinza-chumbo. O que os tornava verdadeiramente perigosos, porém, era o que carregavam nas mãos. Os rifles de pulso de alta tecnologia emitiam um brilho azulado e pulsante, uma luz fria que refletia nas poças de óleo acumuladas entre o lixo do cais. O zumbido das células de energia dessas armas era um som agudo, quase imperceptível, que indicava que o armamento estava pré-aquecido e pronto para vaporizar carne e osso. "O carregamento está atrasado, Vargas", disse um homem magro, cujo rosto estava parcialmente escondido por um capuz. Sua voz era trêmula, carregada pela estática de um rádio de baixa qualidade. Vargas, o líder da célula, um homem cujo pescoço era quase da largura de sua cabeça, cuspiu no chão manchado de graxa. "Calhe a boca e vigie o perímetro. O comprador não gosta de nervosismo. Essas peças valem mais do que sua vida miserável." Frank ouvia tudo através de um microfone de alta sensibilidade, direcionado para o grupo. Ele registrava cada voz, cada posição, cada hesitação. Ele era o contador de baixas antes mesmo da primeira bala ser disparada. Com um movimento fluido e calculado, Frank deu início ao protocolo do silêncio cortante. Ele ignorou deliberadamente as escadas de metal do guindaste, cujos degraus de aço galvanizado e parafusos frouxos agiriam como um gongo, anunciando sua presença com cada passo ecoante e vibrante. Em vez disso, suas mãos hábeis, protegidas por polímero tático, prenderam um cabo de polímero negro de alta densidade a um gancho de ancoragem fosco. Sem hesitação, ele se lançou para o vazio. O som era quase inexistente, uma sinfonia mínima de física e furtividade. Apenas o atrito sutil, como um sussurro de seda, da corda passando pelas ranhuras do freio de descida e o vento noturno sendo fatiado pelo tecido rígido e antirreflexivo de sua jaqueta de combate. Frank desceu como uma aranha faminta, os músculos do core travados para evitar qualquer oscilação desnecessária. Ele interrompeu a queda a poucos metros do chão,
estabilizando-se com precisão cirúrgica exatamente na mancha de breu projetada pela carcaça de um container de transporte internacional. Ele desconectou o cabo com um clique seco, quase imperceptível sob o som do porto, e instantaneamente se fundiu à escuridão, tornando-se um vulto indistinguível entre as caixas. O primeiro alvo era um sentinela posicionado a poucos metros, encostado em uma pilha de pneus velhos que exalavam um odor pesado de borracha queimada e chuva estagnada. O homem, alheio à própria mortalidade, exalava o cheiro acre de tabaco barato e o odor pungente de suor frio, fruto de uma vigília longa e monótona. Frank moveu-se com uma economia de movimentos que beirava o sobrenatural. Cada transferência de peso era calculada. Seus pés, protegidos por botas de sola de borracha macia desenvolvidas para absorver o impacto, não produziram o menor ruído ao tocar o asfalto rachado e coberto de areia. Ele era uma sombra ganhando forma física nas costas do adversário. Antes que o sentinela pudesse sequer girar o pescoço para dissipar o tédio, a mão enluvada de Frank envolveu sua mandíbula e selou sua boca em um aperto de ferro, forçando a cabeça para trás. O som que se seguiu foi visceral e definitivo. O deslizamento macio e letal de uma faca de combate de aço carbono saindo da bainha de couro tratada, seguido pelo ruído úmido e abafado do metal penetrando na base do crânio, rompendo o bulbo raquidiano. O corpo do homem relaxou instantaneamente, a vida esvaindo-se antes mesmo que o cérebro processasse a dor. Com uma delicadeza sombria, Frank amparou o peso morto, guiando-o para o chão e depositando-o silenciosamente no vão entre os pneus. Ele posicionou o cadáver de forma estratégica, garantindo que o rastro de sangue escuro ficasse oculto pela borracha, impedindo que qualquer brilho de fluido vital escorresse para sob a luz pálida do poste mais próximo. "Menos um", Frank murmurou para si mesmo, sua voz um barítono rouco que parecia vir do fundo de uma tumba. A festa ainda não começou. Ele avançou para a próxima fase, o nó corrediço. Frank sabia que a eficiência de uma força paramilitar dependia de sua mobilidade e comunicação. Ele se esgueirou até os 3 furgões blindados estacionados na entrada do pier. Com a habilidade de quem já sabotou comboios em zonas de guerra reais, ele utilizou um alicate de corte industrial para romper as linhas de freio e os cabos de ignição. Em seguida, localizou a caixa de junção de fibra ótica que servia ao CAS-31. Com um único golpe de sua faca, as comunicações externas foram cortadas. O porto agora era uma ilha de silêncio absoluto. Eles estavam presos com ele, embora ainda não soubessem. A sensação de isolamento começou a pesar no ar. O vento pareceu soprar mais forte e os criminosos lá embaixo começaram a se inquietar. O silêncio do rádio era um sinal que Vargas não podia mais ignorar. "Unidade 2, responda! Unidade 2, qual a sua situação?" chamou Vargas, sua voz agora tingida por uma nota aguda de preocupação. Nenhuma resposta veio, apenas o chiado da estática morta. Frank estava agora posicionado atrás de um transformador de alta voltagem que alimentava os holofotes principais do CAS. Ele retirou do cinto um pequeno bloco de explosivo plástico, não maior que um maço de cigarros. Ele o fixou diretamente nos isoladores de porcelana. "Vamos apagar as luzes", ele disse, apertando o detonador remoto em seu punho. O sinal de guerra veio na forma de um clarão azul ofuscante e um estalo elétrico que soou como um chicote de trovão atingindo o metal. O transformador explodiu em uma cascata de faíscas alaranjadas e, instantaneamente, o mundo mergulhou no breu. As lâmpadas de sódio se apagaram com um som de vidro estourando, deixando o CAS sob o domínio das sombras. O pânico foi imediato. O som de botas batendo desordenadamente contra o concreto, o engatilhar frenético de rifles e os gritos confusos de homens que haviam perdido seu sentido mais precioso. "Ninguém atira até eu dar a ordem", berrou Vargas, mas sua voz foi engolida pelo som de um barril de metal sendo derrubado por Frank propositalmente para criar uma distração. Na escuridão,
A única coisa visível eram os LEDs azuis das armas tecnológicas dos soldados de ferro, pequenos pontos de luz que se moviam erraticamente como vagalumes apavorados. Eles não percebiam que, ao manterem suas armas ligadas, estavam apenas fornecendo a Frank Castle os alvos de que ele precisava para a próxima parte da carnificina. Frank puxou sua pistola personalizada, sentindo o peso equilibrado do carregador cheio de munição de ponta oca. Ele respirou fundo, sentindo o cheiro de ozônio deixado pela explosão elétrica. A caçada tática estava terminada. A execução estava prestes a começar. Eles acham que a escuridão é o inimigo, Frank pensou, deslizando por entre as sombras com a confiança de quem conhece cada centímetro do abatedouro. Eles não entendem que eu sou a escuridão. O som da chuva começou a cair com mais força, batendo no teto de zinco dos armazéns, criando uma cortina sonora que Frank usaria para ocultar seus movimentos finais. Ele estava a menos de 5 metros de Vargas. Ele podia ouvir a respiração ofegante do líder da gangue, o som metálico de sua fivela de cinto e o cheiro do óleo da arma de pulso que aquecia o ar ao redor dele. Frank Castle não era um homem de avisos, ele era um homem de resultados. E naquela noite, o resultado seria escrito em vermelho sobre o solo de chumbo do porto de Nova York. Capítulo 1. Solo de chumbo, parte 2. A escuridão total no Cais 31 era um túmulo prematuro para os soldados de ferro. O silêncio que se seguiu à explosão do transformador foi quebrado apenas pelo som rítmico da chuva, que agora caía com uma intensidade fúnebre, transformando o asfalto em um espelho negro e viscoso. Frank Castle não esperou que eles se recuperassem do choque. Ele retirou 2 cilindros metálicos de seu cinto tático, removeu os pinos com um estalo seco e os lançou em direções opostas. O som das granadas de fumaça quicando no concreto, clonk, 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 foi o único aviso antes que o fantasma na névoa se manifestasse. Uma nuvem densa de fumaça química, de um cinza tão profundo que parecia sólida, começou a serpentear entre os contêineres e as pernas dos criminosos. Para os homens de Vargas, a fumaça era uma parede. Para Frank, era um elemento natural. Ele colocou sua máscara de filtragem e o som de sua própria respiração abafada e mecânica tornou-se a única trilha sonora de sua marcha. Frank moveu-se pelo som. Ele não precisava ver, ele sentia o deslocamento de ar e as vibrações dos passos descompassados dos bandidos. À sua esquerda, o som de botas arrastando no metal. Puff! Um disparo curto e abafado de sua pistola silenciada perfurou a névoa. O corpo do criminoso caiu com um baque surdo, o som de carne atingindo o concreto molhado. À sua direita, alguém tentou acender um sinalizador. Antes que o fósforo riscasse, Frank já estava lá. 2 disparos no peito, um na cabeça. O ritmo era cirúrgico, eliminando-os um a um. "Ele está em todo lugar, eu não consigo ver nada!" gritou um dos capangas, a voz embargada pelo terror. O som de seu fuzil de pulso disparando às cegas, vrum, vrum, iluminava a fumaça com flashes azuis, mas Frank já havia deslizado para trás de um guindaste. Cada tiro perdido dos criminosos era a confirmação de sua ineficiência. O pânico é uma força contagiosa, uma vibração frenética que se espalha pelo sistema nervoso antes mesmo da primeira palavra ser dita. 3 dos soldados de ferro, cujas respirações agora eram curtas e ruidosas sobre as viseiras táticas, sentiram-se subitamente encurralados pela névoa mortífera que parecia fechar-se sobre eles como um sudário. No meio da obscuridade industrial, avistaram a silhueta maciça de um container de carga cinzento, cujas portas de aço pareciam ligeiramente entreabertas, prometendo um santuário. Eles correram desesperadamente, as botas pesadas martelando o chão com uma falta de ritmo que denunciava o terror. Buscavam o que sua lógica obscurecida descrevia como um refúgio sólido, uma barreira física contra o espectro silencioso que os caçava entre as sombras. Naquele momento, a adrenalina bloqueava a percepção dos detalhes. Eles não sabiam que haviam cruzado a linha invisível e entrado na zona de alcance fatal da armadilha de pressão.
Quando o primeiro homem, impulsionado pelo instinto cego de sobrevivência, agarrou a maçaneta de ferro pesada e gélida, forçou a porta para trás com todo o peso do corpo, naquele instante o mecanismo interno respondeu. Um som metálico agudo de um gatilho sendo liberado, o estalo seco de uma mola de alta tensão, ecoou pelo espaço confinado por um milissegundo, tarde demais para qualquer reação. Uma carga de fragmentação direcional, montada estrategicamente na parte interna do teto de aço corrugado do container, detonou com uma eficiência aterradora. Não houve uma explosão convencional de fogo e fumaça expansiva, mas sim uma projeção cinética descendente. O som foi uma cacofonia industrial, como se milhares de pregos pesados fossem martelados simultaneamente em madeira podre por uma força pneumática titânica. Milhares de estilhaços de tungstênio, aquecidos instantaneamente pela carga de ruptura, rasgaram o ar com um zunido supersônico. O material denso ignorou a resistência das camadas de Kevlar e cerâmica das placas balísticas, atravessando o equipamento de proteção como se fosse papel úmido. O que se seguiu foi o som seco e pesado do impacto nos corpos, um ruído de carne e osso cedendo sobre a chuva de metal. Os 3 soldados desabaram uns sobre os outros em uma coreografia desajeitada de colapso físico. A entrada do container, outrora vista como uma salvação, transformou-se instantaneamente em uma pilha caótica de tecidos rasgados, poeira de metal em suspensão e gemidos abafados que morriam antes de ecoar, enquanto o sangue começava a marcar o piso de metal frio. "Não entrem nos containers, é uma armadilha", berrou Vargas. Mas sua liderança estava se esvaindo tão rápido quanto o sangue de seus homens. Frank decidiu que era a hora de confrontar o coração da serpente. Ele emergiu da névoa não como um invasor furtivo, mas como o próprio juiz. Ele caminhou até o centro do círculo de negociação, onde a maleta de protótipos e o intermediário de terno cinza permaneciam paralisados pelo medo. A interrupção de venda foi absoluta. O comprador, um homem que provavelmente nunca tinha saído de um escritório com ar-condicionado, tremia tanto que o som de seus dentes batendo era audível. "A transação acabou", disse Frank, sua voz saindo das sombras da máscara como um veredito divino. "O pagamento de vocês hoje não será em dólares." "Castle, você é apenas um homem", rosnou Vargas, tentando desesperadamente recuperar a compostura enquanto apontava seu rifle de pulso trêmulo para o peito de Frank. "Temos armas que podem transformar você em cinzas antes que puxe esse gatilho." "Você fala demais, Vargas", respondeu Frank. "No exército chamamos isso de ruído desnecessário, e ruído atrai fogo." O som de engatilhar de fuzis remanescentes ao redor de Frank criou um círculo de morte iminente. Mas Frank não recuou. Ele soltou a pistola silenciada, deixando-a pendurada pelo fiel, e sacou 2 submetralhadoras MP5K que estavam ocultas sob sua jaqueta. O que se seguiu foi o batismo de sangue, uma ruptura violenta que fragmentou a realidade daquela noite. O primeiro tiroteio aberto rasgou o silêncio do cais com a força de um trovão confinada, transformando o porto em uma câmara de eco metálica. O som era uma sinfonia ensurdecedora de contrastes. O estalo seco, mecânico e percussivo da pólvora das armas de Frank colidindo contra o zumbido elétrico agudo e clarões azulados estroboscópicos dos rifles de pulso. Frank sentia o recuo ritmado e violento das armas contra a cavidade de seu ombro, uma vibração brutal e familiar que ele domava com músculos de aço tensionados ao limite. O ar, antes úmido e salino, ficou saturado instantaneamente com o rastro denso de pólvora queimada e ozônio ionizado, um perfume acre e metálico que, para seus sentidos treinados, tinha o cheiro inconfundível da justiça iminente. As balas de ponta oca projetadas para a expansão máxima no impacto encontravam com precisão as lacunas críticas nas armaduras modulares dos soldados de ferro. As juntas do pescoço, as axilas e as frestas das placas peitorais.
O chão do cais, já castigado por uma chuva fina e persistente, tornou-se uma armadilha viscosa, escorregadio com a mistura de óleo lubrificante vazado e sangue quente, criando uma superfície onde cada centímetro de tração era uma vitória sobre a morte. Frank movia-se em um padrão de zigue-zague tático, uma coreografia de esquiva onde cada passo era calculado para minimizar sua exposição. Ele utilizava o corpo do comprador, agora um escudo inútil e pesado, como um anteparo momentâneo contra a chuva de disparos, sentindo os impactos surdos dos projéteis inimigos perfurando a carne do refém antes de lançá-lo para o lado como um trapo velho e descartável. À sua periferia, ele viu um criminoso ser colhido no ombro por um disparo de grosso calibre. O impacto fez o homem girar violentamente como um peão desgovernado antes de ser arremessado para o canal. O som do corpo atingindo a água escura foi um baque abafado, imediatamente engolido por uma nova e furiosa rajada de disparos. Vargas, em um surto de fúria cega, estabilizou seu rifle de pulso e disparou. O feixe azul incandescente cortou a escuridão, passando a milímetros da orelha de Frank com um calor que eriçou seus cabelos. O disparo atingiu a estrutura de um guindaste logo atrás, derretendo instantaneamente o aço reforçado com um chiado violento de vapor e metal em fusão. Sem hesitar, Frank respondeu com uma rajada cirúrgica. Suas balas de alta velocidade atingiram diretamente o chassi magnético do fuzil de Vargas, desencadeando uma reação em cadeia catastrófica. A arma de tecnologia de ponta explodiu em uma chuva de faíscas brancas e componentes eletrônicos estilhaçados. O líder da gangue foi jogado para trás pela força de descompressão energética, seus dedos queimados pelo superaquecimento súbito dos circuitos, enquanto ele soltava um grito de agonia que se perdia entre os estalos das chamas elétricas e o metal retorcido. Com a maioria dos capangas mortos ou incapacitados, Frank tinha Vargas à sua mercê. Mas ele não avançou para o golpe de misericórdia. Em vez disso, ele executou uma retirada estratégica. Ele lançou uma carga incendiária pequena no lote de armas de alta tecnologia que estava no chão. As chamas laranjas e azuis começaram a consumir os protótipos, destruindo milhões de dólares em hardware militar em questão de segundos. "Isso é só o começo, Vargas", disse Frank, sua silhueta recuando para as sombras, enquanto o fogo refletia na caveira em seu peito. "Vou deixar você vivo por agora. Quero que você sinta o cheiro de cada homem que morreu aqui hoje. Quero que você conte ao seu patrão que eu estou chegando." Vargas, caído no chão, segurando a mão ferida e cercado pelos corpos de seus homens, olhou para o vazio onde Castle estivera um segundo antes. Não havia nada, exceto a névoa, a chuva e o som das chamas consumindo seus sonhos de poder. O líder estava vivo e aterrorizado, exatamente como Frank planejou. O medo seria a semente que Frank colheria na fase 2. Castle desapareceu na bruma, seu vulto sendo engolido pela noite de Nova York. Ele não correu, ele simplesmente deixou de estar lá. No cais 31, restou apenas o rastro da destruição e o silêncio que precede o fim de um mundo.